rei Salomão, filho de Davi, era jovem quando subiu ao trono de Israel, mas sua fama crescia rapidamente. Conhecido por sua sabedoria divina, ele havia feito um pedido inusitado a Deus quando se tornou rei. Não pediu riquezas, longevidade ou vitória sobre seus inimigos, mas sabedoria para julgar seu povo com justiça. Deus, agradado com seu pedido, concedeu-lhe uma sabedoria inigualável, tornando-o o juiz mais justo de Israel. As pessoas vinham de longe para ouvir as decisões do jovem rei, e sua corte era conhecida por resolver até as disputas mais complexas. Um dia, porém, um dilema particularmente delicado foi trazido diante de Salomão. Duas mulheres, visivelmente angustiadas, foram conduzidas à presença do rei. Ambas eram mães, e ambas alegavam ser a verdadeira mãe de um bebê que uma delas trazia nos braços. A primeira mulher, com o rosto marcado pelo cansaço e os olhos cheios de lágrimas, falou primeiro: Ó rei, esta mulher e eu vivemos na mesma casa. Eu dei à luz a este filho, e alguns dias depois, ela também deu à luz a outro menino. Na noite passada, o filho dela morreu porque ela se deitou sobre ele. No meio da noite, enquanto eu dormia, ela trocou nossos bebês, colocando o filho morto ao meu lado e levando o meu para si. Quando acordei de manhã, percebi que o bebê morto não era o meu. A segunda mulher, com uma expressão mais dura e defensiva, imediatamente negou. Isso é mentira. O filho vivo é meu, e o morto é dela. A sala ficou em silêncio, todos os olhares voltados para Salomão. Como ele resolveria esse dilema? Não havia testemunhas, e as histórias eram contraditórias. O futuro desse bebê inocente dependia de sua decisão. O peso da responsabilidade repousava sobre os ombros do jovem rei, e ele sabia que sua resposta definiria sua capacidade de governar com justiça. Salomão permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando as duas mulheres. Ele era conhecido por sua calma e paciência, e sua sabedoria se revelava em sua capacidade de escutar antes de tomar uma decisão. O silêncio no grande salão se tornava cada vez mais denso, à medida que todos esperavam pelo próximo movimento do rei. Finalmente, Salomão falou: Você diz que o filho vivo é seu, apontando para a primeira mulher, e você diz que o filho vivo é seu, dirigindo-se à segunda. Qualquer uma de vocês pode estar falando a verdade, mas apenas uma é a verdadeira mãe. A primeira mulher, desesperada, continuou a defender sua posição. Meu senhor, eu vi o bebê morto ao meu lado de manhã, mas, ao examinar mais de perto, soube que não era o meu filho. Esta mulher trocou nossos bebês. Ela quer ficar com meu filho vivo porque o dela morreu. A segunda mulher, visivelmente mais tensa, replicou: Não, o filho vivo é meu. Ela está mentindo para tomar o que é meu. O bebê morto é dela. Meu filho está aqui comigo. A disputa entre as duas mulheres aumentava, e suas vozes ecoavam pelo salão, cada uma tentando provar seu ponto de vista. A corte, composta pelos conselheiros e servos de Salomão, começou a murmurar entre si, dividida quanto à verdade. Como Salomão poderia descobrir qual das duas estava mentindo? Não havia testemunhas para confirmar a história de uma ou de outra, e o bebê, indefeso, não poderia falar por si mesmo. O rei Salomão, no entanto, não se apressava em sua decisão. Ele observava as reações de ambas as mulheres, estudando seus rostos, suas expressões e suas palavras. Ele percebeu o desespero crescente da primeira mulher e a frieza calculada da segunda. Sua mente trabalhava rapidamente, e ele sabia que a solução não poderia ser baseada apenas no que ouvia. A tensão no ar era palpável. Salomão sabia que qualquer erro poderia ter consequências graves para aquele bebê inocente e para a justiça de seu reino. Mas sua sabedoria lhe dizia que a verdade não tardaria a se revelar. O rei Salomão se levantou de seu trono, atraindo o olhar atento de todos no salão. A tensão estava no ar, e a expectativa do que viria a seguir era quase insuportável. Os cortesãos olhavam curiosos, e as duas mulheres pararam de discutir por um momento, fixando o olhar no rei. Com uma expressão calma, Salomão chamou um de seus guardas. Traga-me uma espada, ordenou ele. O silêncio no salão tornou-se absoluto. Ninguém entendia o que Salomão pretendia com tal comando, mas o guarda, sem questionar, trouxe uma espada brilhante e a colocou nas mãos do rei. Salomão então ergueu a espada diante das duas mulheres, e com a voz firme e imperturbável,
disse: dividam a criança viva ao meio. Deem metade para uma mulher e metade para a outra. A ordem chocante reverberou pelo salão como um trovão. Todos os presentes ficaram horrorizados. Os murmúrios tomaram conta da corte enquanto as pessoas tentavam processar o que o rei acabará de dizer. Era inimaginável que o bebê fosse cortado ao meio. Os olhos das mulheres se arregalaram, cada uma reagindo de forma diferente à proposta. A primeira mulher, a que afirmava ser a verdadeira mãe, ficou desesperada. Ela caiu de joelhos diante do rei, com lágrimas escorrendo pelo rosto, implorou: por favor, meu senhor, dê o bebê a ela. Não o mate. Prefiro perdê-lo para ela do que vê-lo morto. A segunda mulher, porém, manteve-se fria e calculista. Sim, dívida ao bebê, disse ela, sua voz cheia de indiferença. Assim ele não será nem meu nem dela. Salomão observava as reações atentamente. Sua expressão não mudou, mas seu coração sabia que a verdadeira mãe havia se revelado naquele momento. A diferença nas reações das duas mulheres falava mais do que quaisquer palavras poderiam dizer. A prova final da verdadeira mãe havia sido dada. Com sabedoria clara, o rei abaixou a espada e se preparou para entregar seu veredicto. Com a espada ainda em mãos, Salomão olhou diretamente para a mulher que havia implorado pela vida do bebê. Ele viu em seus olhos o verdadeiro amor de uma mãe. O tipo de amor que prefere sacrificar tudo, até mesmo a presença de seu filho, para que ele possa viver. O rei baixou a espada e declarou em voz firme: não matem a criança. Deem o bebê à primeira mulher, pois ela é a verdadeira mãe. Ao ouvir essas palavras, um suspiro coletivo percorreu a sala. A sabedoria de Salomão havia sido provada, e todos os presentes finalmente entenderam o motivo de sua drástica proposta. A verdadeira mãe não permitiria que seu filho fosse morto, mesmo que isso significasse entregá-lo a outra mulher. Salomão, com sua sagacidade, tinha conseguido extrair a verdade não pelas palavras, mas pelo coração. A primeira mulher, ainda de joelhos, soluçava de alívio e gratidão. O bebê, agora seguro, foi entregue em seus braços, e ela o segurou com todo o amor de uma mãe que quase o perderá. O amor incondicional que ela demonstrou era o que Salomão buscava quando propôs dividir a criança. A segunda mulher, aquela que havia sugerido que o bebê fosse dividido, ficou em silêncio, seu engano revelado diante de todos. Sua tentativa de roubar o filho da outra mulher havia falhado, e agora ela não tinha mais o que dizer. O salão, que antes estava em tumulto, agora estava em silêncio absoluto, com todos admirando a sabedoria do rei. Salomão voltou a sentar-se em seu trono. Seu olhar era firme, e ele sabia que, com aquele julgamento, havia mostrado a todos que sua sabedoria, dada por Deus, o capacitaria a governar Israel com justiça. A verdade havia prevalecido, e a paz foi restaurada entre as duas mulheres, mesmo que apenas uma saísse dali com o filho nos braços. Com esse julgamento, Salomão consolidou seu papel como o rei mais sábio de Israel, um líder guiado pela justiça e discernimento divinos. A história do julgamento de Salomão não ficou confinada às paredes de sua corte. Rapidamente, espalhou-se por toda Jerusalém. Em pouco tempo, alcançou as regiões mais distantes de Israel. As pessoas falavam com admiração da sabedoria extraordinária do rei, um julgamento tão astuto e inesperado que revelara a verdade de maneira irrefutável. Salomão havia conseguido resolver um dilema aparentemente impossível, expondo as intenções do coração humano. Nas aldeias, nos mercados e até mesmo nos campos, os israelitas discutiam o julgamento com entusiasmo. O povo agora confiava mais do que nunca no seu rei, acreditando que ele seria capaz de resolver qualquer disputa com justiça e imparcialidade. A história era repetida tantas vezes que se tornaria um símbolo da sabedoria divina de Salomão. Até mesmo os líderes das nações vizinhas começaram a ouvir relatos sobre o julgamento e a fama de Salomão como um governante sábio e justo. Alguns enviaram emissários a Israel, buscando conselhos do jovem rei, enquanto outros vieram apenas para observar como ele lidava com as disputas complexas de seu povo. Em sua corte, Salomão sentia o peso dessa responsabilidade crescente. Ele sabia que sua sabedoria era um presente de Deus, e cada julgamento que realizava o lembrava da oração que fizera no início de seu reinado. O desejo de ser um juiz justo, guiado pela verdade e pela compaixão. O julgamento das duas mulheres havia provado que,
Quando a verdade não estava visível aos olhos, ela poderia ser revelada pela compreensão profunda da natureza humana. Salomão continuou a governar Israel com sabedoria e discernimento. Sob sua liderança, o reino prosperou, e ele foi reverenciado como o rei mais sábio que o povo de Israel já conhecera. A história do julgamento e da sabedoria de Salomão tornou-se parte da herança de Israel, passada de geração em geração, como um exemplo de como a verdadeira justiça não depende apenas das leis, mas do coração e da alma de quem julga.